Bora falar de criação de conteúdo na Copa? Porque sim, eu sei que muito provavelmente o seu negócio não é de futebol, mas mesmo assim ele vai ser impactado pela Copa sim, e muito, diga-se de passagem. Por isso, hoje eu reuni aqui várias pesquisas, laudos, relatórios e a minha própria experiência dentro de uma Big Tech, que eu vivi uma Copa do Mundo lá por dentro e consegui ver de perto o que acontece realmente nos indicadores, nas números e tudo mais. E eu quero compartilhar isso com você, trazer algumas expectativas que a gente tem agora para essa Copa de 2026, algumas nuances do que esperar, alguns erros que são comuns as pessoas cometerem e também recomendações, né, para você passar por esse período da melhor forma possível na sua criação de conteúdo. E também algumas curiosidades, algumas coisas que podem ser interessantes até para você ter aí na ponta da língua nas rodas de conversa durante essa Copa. Bora falar sobre isso. E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Mas antes de mais nada, como que estão os ânimos aí pra Copa? Eu confesso que eu tô bem mais animada do que na última, com as expectativas mais altas, vamos ver, né? Tomara que a gente vá bem. Tô gravando esse vídeo antes da abertura da Copa, amanhã vai ser a abertura, mas quando sair, já vai ter rolado até o Jogo do Brasil. Espero que a gente tenha ido bem, meu Deus do céu, senão vai ser muito frustrante, né? Mas, antes da gente começar, preciso fazer um negócio. E aí? Desenterrando essa camisa que faz anos que eu não uso. E sim, vai com a blusa de frio por baixo, porque ninguém é obrigado, né? Na última Copa, eu era CLT numa Big Tech e lá eu tinha acesso a todos os números, tanto de tráfego, de vendas, do que estava acontecendo, de checkout, todas essas coisas. E era muito legal porque era uma amostragem grande de números, né? Tinham muitas vendas por minuto, por segundo. Então era fácil de visualizar como que cada evento desse impactava, né? Nos acessos, nas vendas e tal. E óbvio, né? Na Copa a gente fez várias análises sobre isso, não só da Copa de 2022, que era a Copa em questão, mas das Copas anteriores também, então pra comparar como que era o impacto e tudo mais. E cara, gente, é absurdo. A gente acha que não vai mudar tanto, que as pessoas têm vidas diferentes, que estão, né, fazendo coisas diferentes, mas impacta. Real, impacta muito. Você tem noção, os gráficos, eu não tenho acesso aos números mais, né, obviamente, porque eu não tô mais lá, mas os gráficos, eles faziam curvas absurdas, assim, de tipo sumir. Você tava lá com visitação média, aí de repente entrava o Jogo do Brasil, o site ficava as moscas, assim, parecia, tinha até novelos de lã voando, assim, de tão vazio que ficava. E isso uma grande empresa com muitos números, tá? Não vou exagerar, falar que não tinha venda, óbvio que tinha, né? Sempre tem alguma coisa. Mas era absurda a diferença, assim, era muito contrastante. Tanto que nesses períodos, a empresa até liberava a galera pra assistir jogo, sabe? Porque não acontecia muita coisa mesmo, tava todo mundo naquela emoção, naquele momento ali do Jogo do Brasil. Óbvio, no Jogo do Brasil, né? Nos outros é mais difícil. Enfim, o ritmo reduzia drasticamente. E uma outra curiosidade também é que até o tipo de produto, de serviço, varia muito nessa época. Porque nessa época, pensa assim, ó, tá todo mundo focado no futebol, tá todo mundo focado na seleção. Especialmente se a Copa tá boa, né? Se a gente tá jogando bem, se os números estão legais. Os números não, né? Os gols, as partidas estão legais e tal. Aí a tendência é que essa febre, essa vontade de olhar pro futebol seja maior, né? Até de exemplo, nessa época, vendia muito mais televisão, por exemplo, do que cama ou guarda-roupa, que eram coisas que não tinham nada a ver com a Copa do Mundo, né? Agora a Copa, um pouquinho antes da Copa começar, nossa, a televisão bombava de vender, era absurdo, assim. Então, é o tipo de coisa que a gente, quando não tá dentro, nem sempre a gente observa, a gente não vê isso acontecendo, né? Mas realmente muda. E a Copa desse ano, ela tem previsões de ser a maior e mais rica de todos os tempos, porque a gente tem 3 países sedes, 16 cidades anfitriãs, 5 bilhões de espectadores esperados, e também, aqui o número, eu vi números diferentes em fontes diferentes, mas 10,9 bilhões de faturamento para FIFA. E isso representa 55% de aumento versus a última Copa. Eu vi em outro lugar que esse valor é um pouquinho maior, de 13 bilhões, enfim. Mas, no geral, a Copa vai faturar 41 bilhões em atividades econômicas globais, cara.
é absurdo, né? É muita grana envolvida. E claro, a gente tá vivendo uma Copa muito mais conectada, com muito mais criador de conteúdo, com muito mais publicidade, marcas e tudo envolvido, o que favorece um resultado maior financeiro, né? Nesse sentido. E olha que interessante, eu tava vendo uma pesquisa da We Are Social, que é uma empresa que faz várias pesquisas e divulga vários relatórios e números lá nos Estados Unidos sobre temas diversos da criação de conteúdo. E eles fizeram um estudo sobre a Copa, né? E lá eles trouxeram que a gente tem uma expectativa de 3 grandes perfis de pessoas que vão consumir a Copa. E eu achei legal trazer essa informação, porque muitas vezes a gente fica pensando, não, o meu público é muito feminino, o meu público é muito, sei lá, jovem, muito idoso, não sei qual que é o seu cenário por aí. Então, o meu público não vai consumir tanta Copa e não vai ser tão impactado. Mas, gente, vai. Primeiro de tudo, nessa pesquisa eles falam que 95% dos fãs de futebol, né, de Copa, enfim, vão assistir aos jogos, têm perspectivas de assistir os jogos. E que esse público, ele é distribuído em 3 grandes categorias. Primeiro é a galera da tradição, né, a galera que gosta de futebol e gosta das regras, e gosta de acompanhar a partida, entende a dinâmica e tudo mais. O clássico, que é o que a gente acha que é o grupo que vai assistir principal, e de fato, provavelmente é, né. Mas não é só esse grupo, a gente tem o grupo também das pessoas que são fãs dos ídolos de futebol, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, etc, etc, né, que essas pessoas assistem por conta dos jogadores. E a gente também tem o grupo das pessoas que gostam da cultura, do fervo, né, do momento, porque de fato é um momento do Brasil, né? É o momento do mundo, é o momento que tá acontecendo tudo, então ficar de fora, essas pessoas não querem ficar de fora, né? Então é muito nessa vibe, não necessariamente essas pessoas conhecem as regras nos mínimos detalhes, ou conhecem os jogadores, elas estão ali porque é o que tá acontecendo no momento, e é uma coisa legal de acompanhar, tá todo mundo junto, etc. Eu me enquadro nesse grupo, muito provavelmente. O meu marido já é da tradição, mas cada um vai estar num grupo ali. E realmente faz muito sentido, né? E isso é legal pra gente ver que, cara, por mais que pareça que o seu público não vai não vai estar tão impactado pela Copa, muito provavelmente ele vai, tá? Então, é bom a gente se organizar, porque a Copa, ela mexe muito com a criação de conteúdo. Você já vai ver, a gente já vai chegar lá nessa parte. Ah, e tem outro dado importante sobre isso também, que o público, ele tá mais feminino, mais jovem e mais diverso. Então, a gente tem um mix maior aí de pessoas assistindo as Copas e tem uma expectativa maior também no ar, rolando. Não sei se você tá sentindo isso por aí, mas as expectativas aqui no Brasil estão maiores do que a última Copa. E o que muda para esse cenário de 2026? Porque, assim, a gente tem algumas coisas bem significativas que vão acontecer, né? Ou que vão se intensificar durante essa Copa. Primeira coisa, a atenção está mais fragmentada do que nunca. Na última Copa, isso já acontecia, mas esse ano está num nível muito maior. O que significa isso? As pessoas não vão estar apenas em um dispositivo. Muito dificilmente você vai assistir o jogo só olhando pra TV. Você vai estar com o celular na mão. Você vai estar vendo a galera comentando no Twitter, o seu ídolo favorito publicando coisa. Enfim, né? As pessoas fazendo comentários sobre os jogos, sobre os pênaltis, etc. Então, isso vai acontecer com uma intensidade muito maior. A gente tem até uns números aqui que 86% dos fãs vão usar as redes sociais durante as partidas. Isso é muito significativo. E que 54% dos brasileiros pretendem assistir a Copa do Mundo em mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Enquanto tá ali na TV, tá no celular, que tá, né, na Cazé TV, tá na Globo ao mesmo tempo, enfim, isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a atenção tá fragmentada, a gente tem um certo delay cognitivo. Ou seja, a gente tá ali assistindo ao jogo, dificilmente a gente vai conseguir aprofundar muito num conteúdo, né? Que a gente vai conseguir, sei lá, ter o mesmo nível de atenção do que a gente teria se a gente não estivesse dedicando a nossa cabeça, nosso coração, né? Para os jogos, para a Copa do Mundo. Então, nessa época, segundo esses estudos, é muito comum também que conteúdos não tão profundos performem melhor, especialmente nas plataformas de vídeos rápidos, de vídeos curtos, como Instagram e TikTok. Porque, querendo ou não, como eu falei, a atenção vai estar fragmentada. E isso tem muito a ver também com o segundo ponto, que é ofertas de vídeos verticais. Essa oferta vai mudar muito, né? A gente tem a lei da oferta e demanda, quanto mais oferta, né, impacta ali em como que a gente vai consumir aquilo e quanto que a gente vai consumir cada uma dessas coisas. E como nessa época muita gente vai produzir sobre futebol, muita gente vai focar nisso, muito provavelmente os feeds vão ser meio que sugados para esse assunto e a gente vai ter uma maior dificuldade, talvez, para impulsionar conteúdos que não sejam relacionados a isso. E é normal, é esperado e tá
tudo bem, faz parte do processo, né? Especialmente isso nos dias de jogos, se o Brasil estiver indo muito bem, né? Em datas importantes, Jogos do Brasil, etc. Então, isso vai acontecer. Não quer dizer que a sua audiência não esteja mais interessada nas suas coisas. Só quer dizer que, momentaneamente, pode ser que ela esteja capturada ali para esse assunto e tá tudo bem, né? Depois, se você continuar fazendo o seu trabalho ali, essa atenção vai estar represada, esse desejo vai estar represado e vai voltar no momento certo, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, que a oferta vai aumentar muito, voltado para esse nicho. E que, claro, tem até um comportamento de um estudo que eles fizeram comparando Instagram e TikTok nesse sentido, e que o Instagram vai ser muito o hub ali de fãs, né, que seguem os seus ídolos, que seguem os seus times, as suas seleções favoritas, etc, para receber atualizações direto da fonte que eles preferem, né? E o TikTok, por outro lado, não. O TikTok ele vai ser mais voltado para criadores de conteúdo de uma forma geral, independente se você conhece ou não, obviamente, né? Para jogadores que postam coisas ali que, né, eventualmente você não siga, e também para fãs, né, que compartilham ali suas sensações, suas percepções, o que tá passando. Então é uma rede talvez um pouco mais democrática ali para você acompanhar a Copa. E nesse estudo dizia que vai ser preferenciado conteúdos de alta qualidade audiovisual. Lembrando que essas informações são de estudo dos Estados Unidos, que as coisas acontecem num ritmo um pouco diferente, né? Eles estão um pouco mais adiantados do que a gente aqui no Brasil. E é uma coisa até curiosa, porque eu vejo muitos conteúdos bem mais caseiros aqui no Brasil, né? Acontecendo mesmo sobre Copa, sobre vários assuntos, mas enfim, é o que eles estão dizendo, né? Que o TikTok ele vai estar muito voltado para essa questão do audiovisual também, sobre a Copa. E, inclusive, tem até esse gráfico aqui que mostra a projeção, né, dos brasileiros onde que a galera vai acompanhar. Então, a gente vê que vai ter muita gente acompanhando no Instagram, né, que 82% das pessoas vão estar acompanhando pelo Instagram versus 42% no TikTok. Então, o TikTok ainda não tá tão consolidado nesta parte, né, quanto o Instagram. Vamos ver como que vai ser, né? Mas eu acho interessante olhar esses números e pensar no cenário, né? Tipo, onde que faz sentido eu criar meus conteúdos, como que eu vou distribuir isso e tal. Não significa que não é pra criar no Instagram, não significa que é pra escolher TikTok, enfim, nada disso, tá? A gente já vai chegar nessa parte. Mas é só pra você ver que existe uma distribuição e que a atenção está completamente fragmentada entre TV, redes sociais, páginas, etc. Outra coisa que é importante dizer é que sim, vai existir uma que a gente chama de inflação por contágio. Mesmo que você não invista nas redes sociais, não pague anúncio, etc., o seu conteúdo vai ser impactado neste sentido. E se você investir, vai ser impactado mais ainda. Tem até uma frase que eu li num desses estudos que diz assim, ó: você não está patrocinando a Copa, mas vai pagar por ela. Porque, de fato, tudo fica mais caro durante a Copa. Pensa que são muitas empresas, muita gente querendo surfar esse momento, querendo trazer suas campanhas e vender e aproveitar, né, e tudo mais, e injetam dinheiro. E aqui eu não tô falando de pequenos criadores de conteúdo, eu tô falando das grandes empresas mesmo, né? Então, a gente tá falando de Coca-Cola, Nike, enfim, tipo, empresas desse porte que são, inclusive, patrocinadoras da Copa. E essas empresas, elas injetam dinheiro não só nos assuntos futebol e Copa, mas nos assuntos que circulam o branding delas. Então, por exemplo, a Nike não vai investir só em futebol, ela vai investir em lifestyle, em saúde, sei lá, em esporte, qualidade de vida, beleza, qualquer coisa que ela acha que faz sentido. Então, o bid muda, né? Então, fica tudo muito mais caro nesse momento. Se você tá investindo, já se prepara, já abre o bolso ou se organiza ali, porque isso acaba impactando bastante nas nossas contas. Então, fica mais caro o clique para suas páginas, as impressões, quantas pessoas vão ver, né? Quanto que você paga para cada visualização das coisas, tudo isso fica mais caro. Independente de onde seja, qual tipo de anúncio seja, já saiba que isso vai acontecer. E também vai acontecer de mudar o feed das pessoas e impactar o seu próprio alcance, mesmo que seja um alcance orgânico. Porque, de fato, vai ter muita coisa entrando, muito anunciante chegando, e isso vai ocupar um espaço do feed das pessoas. As pessoas têm tempo finito, né, natural,
Mais uma vez, oferta e demanda. Então, a tendência é que a nossa entrega, ela fique muito maluquinha, assim, digamos mesmo, sabe? Fica muito instável. Porque não é uma coisa que vai vir assim, eu fiz um conteúdo que não é bom. E aí, por isso, a minha entrega foi ruim. Não. Nessa época, a última conclusão que a gente vai tomar é essa. Porque nessa época tem muitos fatores externos que impactam mais do que a nossa própria qualidade de criação de conteúdo, né? Eu já vou detalhar mais, mas essa é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado durante esse período, né? Pra não se afobar e não tomar decisões precipitadas. Aliás, isso impacta inclusive aqui no meu conteúdo, né? Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário, nem que seja um coraçãozinho, verde e amarelo, assim, pra gente torcer muito pro Brasil juntos e também pra impulsionar esse conteúdo, porque eu sei que é um momento mais difícil pra todos nós, né? Então deixa aí sua participação, que isso me ajuda muito a continuar produzindo vídeos pra vocês, tá? E pra fechar essa parte de mudanças pra 2026, né, mudanças na atenção da galera, a gente tem um último ponto, que é um ponto que é novo dessa Copa. Os outros eram pontos que já existiam em algum nível, mas que foram intensificados. Esse não, esse é novo mesmo, que é a chegada da IA e como que ela interfere em tudo que a gente faz aqui. Então a gente sabe que hoje a IA, ela funciona como um filtro, não necessariamente ela vai trazer as suas páginas, né, ali na recomendação do Google, etc. Muito provavelmente ela vai trazer resumos e aí eventualmente vai trazer uma outra página, um outro vídeo para complementar a informação. E isso é uma coisa que vem acontecendo e que vai acontecer cada vez mais. Inclusive já tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, falando sobre o Ask YouTube, falando sobre a chegada da IA, a chegada, né, dentro dos buscadores, etc. Depois você assiste. Mas aqui a questão é que isso vai acontecer, isso vai filtrar um pouco das buscas, especialmente se você está criando conteúdo direcionado para a Copa, isso vai afetar bastante. Mas considerando esse cenário todo, é um ótimo momento para a gente investir em conteúdos evergreen, conteúdos que vão se sustentar ao longo do tempo, né? Como eu falei, vai ter muita mudança nos algoritmos, na oferta de vídeos curtos, nos custos das coisas, né? Tudo vai ficar mais instável, mais caro. Então, por que não investir em conteúdos que vão perdurar por mais tempo? Seja um YouTube, seja um Substack, seja, sei lá, o que quer que você goste de fazer, de que você queira, né? Qual projeto que você tenha por aí. Mas é um ótimo momento para fazer isso. Porque tudo que você plantar agora, você vai colher daqui 1, 2, 3, 4 meses, né? Então, tudo isso vai virando ativo seu depois. E vai te ajudando a deixar o seu negócio mais estável ao longo do tempo. Então, investir em conteúdos evergreen, que são conteúdos que duram por mais tempo, e também investir em conteúdos otimizados para inteligência artificial, que são AO, JO, né? Que eu falo aqui nesse canal de vez em quando, que é como se fosse o novo SEO. O SEO voltado para a inteligência artificial, para que essas IAs consigam achar os seus conteúdos e recomendar o seu conteúdo para as pessoas, que é o que acontece com o meu agora. Hoje eu sou muito feliz porque as IAs já estão lendo os meus conteúdos, né? Aqui, por exemplo, eu perguntei para o Gemini dicas de como estruturar uma linha editorial, etc. E ele trouxe, dentre algumas recomendações, a recomendação do meu vídeo, o que é muito bom, né? Significa que o meu conteúdo está sendo visto e que essa estratégia está funcionando para essa nova era, que vai ser a era da IA, né? De buscas por IA. Então, é um bom momento para investir nisso, especialmente no seu conteúdo matriz, né? Que é o seu tema principal, o seu nicho. Então, investir nesses conteúdos agora é muito bom para você, depois que a Copa acabar, que a atenção se estabilizar, você já voltar, né? Já em alta, digamos assim, já voltar com o público ali direcionado a atenção para o seu conteúdo. Agora, vamos falar de erro? Porque tem muito erro que as pessoas cometem neste momento. E aqui eu não tô falando da boca pra fora, não, tá? Não tô falando da minha opinião, nem nada nesse sentido. Tô falando dos estudos que fizeram com muitos criadores de conteúdo, com muitas empresas e números reais, pra trazer pra nós aqui o que não fazer e o que fazer no lugar. Então, primeira coisa que eles trazem, Copa não é desculpa para posts temáticos. E é uma das coisas mais normais que tem, né? A gente pensa, Copa do Mundo, ok, vou fazer um post verde e amarelo e vou falar sobre futebol, etc. E depois vou vender meu produto. Não. Não é um momento de posts temáticos. E é uma coisa até um pouco difícil de explicar, porque assim, os posts temáticos, eles vão ser superficiais, eles vão ser rasos, né? Se a gente vai falar da Copa, a gente tem que pensar em como que a gente vai agregar valor para a vida das pessoas que estão nos acompanhando, mesmo que seja falando da Copa. Então, se o seu conteúdo não é sobre Copa, né, não é sobre futebol, e você vai trazer conteúdo sobre isso, como que isso vai agregar valor para sua base,
né, dentro do seu nicho, do seu assunto, do seu público-alvo, da sua persona. Então, não é só falar de Copa, mas é entender se aquilo cabe dentro da sua linha editorial. Inclusive, tem um esqueminha que eu vou deixar aqui na descrição para vocês fazerem o download, que é um desses estudos, né, como você decidir se você vai falar de Copa ou não, e passando, né, por essas perguntas para ver se faz sentido pro seu conteúdo ou não. Depois você baixa ali. Mas o mais importante aqui é você entender que existe essa mudança no ambiente, que foram esses fatores que eu falei aqui anteriormente, né, desse novo cenário, e entender que esse ambiente é diferente e como você vai, como empresa, se comportar mediante esse novo ambiente. Segundo ponto, confundir hype com geração de demanda. Isso aqui também é bem comum. A gente acha que, beleza, então nesse momento tá só se falando de Copa, então eu vou criar conteúdo sobre Copa, vou trazer pro meu assunto, né, vou fazer esse deparo ali e conseguir trazer pro meu assunto, e vou surfar o hype, e vou crescer e vou surfar essa onda. Não necessariamente. Né? Pode ser até que você tenha mais visualizações, porque você tá falando de uma pauta quente, de uma coisa que tá em alta, mas, dependendo de como você faz isso, você não vai converter essas visualizações em desejo, em seguidor, em vendas, em nada nesse sentido, e aí você pode só sujar sua base e ter um esforço muito grande sem resultado nenhum, né? Porque, querendo ou não, a gente não tá aqui pra ter visualização, muito menos visualização do público errado. A gente tá construindo um negócio para vender, para, né, vender serviços, produtos, vender publicidade, se for o caso. E essas vendas têm que estar alinhadas ali com o público certo. Não adianta você ter público errado, né? A gente já falou sobre isso também aqui no canal. Então, é mais importante trazer ações que priorizem o longo prazo, né? Você construir esses conteúdos de cauda longa, evergreen, é você pensar no SEO, fazer conteúdo, fazer blog, fazer newsletter, fazer YouTube, sabe? Pensar nessas estratégias de longo prazo, mesmo que durante a Copa talvez pareça que você tá mais flopado, talvez, pode ser que você tenha essa sensação, mas o importante é que depois que isso passar, você sabe que você já vai estar mais posicionado. E, ao mesmo tempo, dá sim para aproveitar algumas janelas de oportunidade, né? Então, pensar como que você vai pegar algumas coisas que estão acontecendo e transformar isso em conteúdo e aí gerar valor para sua audiência e gerar desejo para sua audiência. Então dá para fazer isso, mas cuidado para não fazer isso em excesso. Nesse estudo, eles até falam de uma proporção de 70% conteúdo cauda longa, conteúdo longo prazo, né? E só 20% conteúdo focado nessas oportunidades que surgem. Os outros 10 tá em tráfego pago, se você mexe com tráfego pago, né? É uma distribuição diferente ali da atenção e não colocar muitas expectativas na Copa, porque a Copa é o assunto do momento. Entender que, cara, ela é o assunto do momento, mas como que isso encaixa ou não na minha linha editorial. Outro erro que eles falam muito é de não atualizar as campanhas. Aqui, especialmente tráfego pago, mas eu incluo o orgânico também. Porque é o tipo de conteúdo que a gente tá fazendo durante esse período, né? Como a atenção tá fragmentada, se a gente investe muito em conteúdos muito profundos e muito densos e muito longos em plataformas de vídeos curtos, que é onde a galera vai estar mais acompanhando a Copa, né? Com exceção de Cazé TV, né? GE TV no YouTube, etc. É muito mais difícil da gente conseguir a atenção dessas pessoas, porque a pessoa vai estar vendo o jogo do Brasil enquanto vê o seu conteúdo. Então, sabe, vai ser mais fragmentado. Inclusive, é um bom momento, se você não usa legenda nos seus vídeos, é um bom momento para colocar essas legendas de volta. E para fazer, talvez, post estático, se você curte. Enfim, porque as pessoas vão estar com a TV ligada assistindo aos jogos, né? Então, atualizar esse tipo de conteúdo neste momento é muito importante, com relação à profundidade da mensagem e também com relação ao timing. Por exemplo, se você investe em tráfego pago, não adianta nada você colocar muito dinheiro para vender uma coisa que não tem nada a ver com a Copa no dia do jogo do Brasil, da estreia, né? Que é sábado, que foi, no caso, que pra mim vai, pra você já foi. Não adianta. Porque a galera, né, como a gente viu, 95% dos fãs de futebol vão estar acompanhando jogos. Então não adianta você colocar um super investimento nisso. O que já puxa para o nosso próximo ponto, que é datas. Datas e horários. Não prestar atenção nessas datas e horários de jogos, especialmente das datas importantes. Então, abertura de Copa, Jogo do Brasil, encerramento de Copa. Se o Brasil estiver bem nessa Copa, isso vai ser mais intenso. Se o Brasil estiver mal, provavelmente isso perca força ao longo do tempo, né? Porque daí as pessoas vão desanimando de acompanhar a Copa e tudo mais. Mas já fica aí a reflexão. Então, se você tem posts programados, né, pra semana,
semana, dias fixos, dá uma olhada se não tá caindo junto com o Jogo do Brasil, dá uma olhada se não tá caindo num momento importante, muito decisivo, porque isso provavelmente vai impactar a entrega dos seus conteúdos, especialmente até no pré e no pós, não só durante os jogos, porque no pré e no pós vai ter muita gente falando sobre esses momentos decisivos. Tipo, o Brasil vai jogar, o Brasil jogou, né, fulano foi expulso, etc. Então, cuidar com essas janelas, porque dessas janelas muito provavelmente vai ter uma entrega menor. Outra coisa para prestar atenção, ficar só competindo no Mar Vermelho. E eu sei que tem muita gente que vai estar criando conteúdo apenas no Instagram, que vai estar criando conteúdo apenas no TikTok, e tá tudo bem. É o seu momento de negócio. Mas tenha em mente que isso no longo prazo, né, te limita no sentido de, nesses momentos, como a gente tá vivendo agora, nessas plataformas elas ficam mais cheias e prejudicam o seu próprio alcance, a sua própria entrega. Então, nesses momentos, se você não cria e você tem vontade de criar em outra plataforma, se você já tem essa ambição, né, não vai se forçar por causa da Copa, né, que também daí não faz sentido nenhum. Aí vou criar só durante a Copa em outra plataforma e daí depois eu vou parar. Não. Se você tem intenção de começar em outra plataforma, de investir em outra plataforma, já isso, né, de forma estrutural no seu negócio para continuar sempre, pode ser um momento para você fazer isso, né? Você investir nessa blindagem por I/O, que dá para chamar, que seria você se blindar no sentido de você ter conteúdos que são ranqueáveis, que são buscáveis pela IA, que são encontrados em outras formas. Hoje a gente já tem muita gente encontrando conteúdos do próprio Instagram, do próprio TikTok dentro do Google, por exemplo, né? Do YouTube dentro do Google. Então, criar conteúdos que ranqueiem nisso. Estudar um pouco essas dinâmicas, né? Pode te ajudar. Óbvio, gente, depende muito do seu momento de negócio. Aqui eu tô falando de forma geral. Aí vocês vão avaliar o que cabe no negócio de vocês, o que não cabe. Como eu sempre digo aqui, não tem uma regra, né? Aqui são recomendações que a gente pode ver o que encaixa e o que não encaixa. Outro erro que eles trazem que é tomar decisões precipitadas. Sabe assim, essa coisa, flopou, postei no dia de jogo, flopou, e agora já era, eu vou apagar, eu vou postar de novo. Sabe assim, essa coisa de decisão precipitada? Cara, não. Deixa acontecer, porque o algoritmo tá instável. Não adianta a gente olhar numa janela de 24 horas, de 48 horas e tomar decisões de mudança de linha editorial, por exemplo, sabe? De falar, não, esse aqui não tá dando certo, eu vou mudar. E vou falar só de Copa agora. Não adianta. A janela de observação precisa ser maior, porque os números estão instáveis, as coisas estão instáveis. Então, deixa rolar. Vê como que tá sendo. E depois de 15 dias, você toma alguma decisão. Se não tá funcionando bem, você muda, sabe? Mas deixa isso mais espaçado do que normalmente você faz, porque, de fato, tem muito fator externo contribuindo ali nas nossas métricas. É difícil a gente ter muita clareza sobre o que vai acontecer no nosso conteúdo. Outro erro é não mexer nos anúncios ou investir mais em anúncios sem cautela. Isso é evidente, né? Porque a gente tem um custo mais alto de todos os anúncios, a galera injetando muito dinheiro. Então, se não é o momento agora de escalar, sabe? Não é o momento de você tentar hypar e gastar muito dinheiro ali, porque de fato a competição é muito grande. É o momento de você recalibrar com cautela, acompanhar, ver o que tá performando, o que não tá, muda a campanha, né, aos poucos, devagar e sempre ali, para poder não perder, digamos assim. É o momento de você tentar não perder, não o momento de tentar crescer, sabe? Outro erro é ignorar os direitos autorais da FIFA, porque sim, a FIFA tem várias coisas, né, protegidas, como nome das marcas, logotipo, os bichinhos, né, como é o nome? Os mascotes, troféu, até a fonte que eles usam nos textos deles, né, aí na escrita, a fonte tipográfica, é registrada e a gente não pode usar. Então tem que tomar muito cuidado para não fazer associações dos elementos de marca da FIFA ou da Copa nos seus conteúdos institucionais. Então, se você é uma marca, se você cria conteúdo de forma profissional, né, pro seu negócio, evita usar esses elementos e evita usar essas informações de forma muito escrachada, né, muito perto da sua marca, porque isso pode configurar um uso indevido e pode configurar punição, né, dentro das plataformas, processos judiciais, enfim, rolês, né? Não recomendo. Eu vou deixar junto com o outro material o guia para você dar uma olhada também. Depois você baixa aqui. E o último erro que eles falam é desaparecer. Ai, Ana, mas você tá falando um monte de coisa catastrófica e aí eu vou ficar postando pra quê? Pois é, pra quê? Pra você não sumir depois que a call vai acabar.
Então, quando a gente some, quando a gente para de postar, quando a gente para de anunciar, se você tá anunciando e você para de anunciar, você vai sentir esse impacto. Se você tá criando conteúdo e você para de criar conteúdo, você vai sentir esse impacto. É um impacto muito grande nas suas visualizações, no seu brand, né? No seu posicionamento online. Então, parar é pior do que você postar e ter um alcance menor, por exemplo, ou alcance instável, né? Não sabemos como vai ser. Então, aqui tem até um gráfico que eu achei bem interessante, que eles mostram. Depois de um mês que você para de criar conteúdo, né? O seu alcance orgânico, dependendo de qual rede social você está fazendo, né? YouTube, principalmente, não muda muito. Mas depois de 2 meses, ó, cai para 62%. Depois de 3 meses, 39%. Depois de 6 meses, 4%. Você não tem mais nada de alcance orgânico, praticamente, né? Isso é um estudo que eles fizeram com mais de 200 empresas, se eu não me engano. Mais de 100 empresas com mais de 100 mil seguidores cada uma, que pararam de usar as redes sociais de repente. E é isso que aconteceu. Agora, em vendas, né, se você tá especialmente se tá rodando tráfego, não impacta tanto, mas mesmo assim cai, né? Então, ninguém quer cair em vendas. Então, não recomendo parar de postar. Tipo, só posta consciente que isso vai ser instável e que vai ser por um período e que depois vai retomar. E sim, dá pra aproveitar o assunto Copa e falar sobre Copa e trazer essas pautas, né? Como o documento que eu tô trazendo aqui embaixo. Dá super. Eu mesma vou fazer alguns conteúdos relacionados pra essa temática, até porque eu acho legal, é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Brasileiro, né, vive muito a Copa do Mundo, futebol, etc. A gente tá na torcida pra que volte os tempos áureos, né? Eu acho que vai ser difícil. Eu não acho que vai voltar igual aos tempos áureos, mas a gente sempre fica com aquela esperança, né? Mas, enfim, eu acho legal criar conteúdo sobre isso, mas é sempre pensando se esse conteúdo vai agregar pra minha audiência, esse conteúdo vai ser relevante, vai ajudar de alguma forma, senão, não adianta. Não adianta eu vir aqui falar os principais momentos do jogo porque eu quis, entendeu? Então, conclusão, pra quem cria conteúdo aqui, pensa que você tá construindo. Mesmo que a gente já esteja em Copa, é sempre pensando lá na frente. Beleza, pode ser que seja instável nesse momento, nas redes de vídeo curto, que seja um caos. Tá tudo bem, já é esperado, mas o que eu posso fazer pra construir, pra depois da Copa eu estar melhor do que antes da Copa, sabe? Como que eu posso me organizar nesse sentido? Segundo ponto, eficiência. Não é hora de escalar. Não é hora de botar muito dinheiro, não é hora de tentar viralizar, a não ser que você trabalhe com futebol, aí provavelmente você vai viralizar assim. Não é hora disso, é hora de você não desperdiçar, sabe? De conter os prejuízos, digamos assim. E 3, captura. É o momento de você capturar, né, seguidores que já estão ali, de você aquecer o relacionamento com a sua base, de você criar canais proprietários, materiais proprietários, iscas, né, coisas pra pegar e-mail das pessoas, porque a atenção vai estar na Copa agora, mas as pessoas vão continuar precisando das coisas, elas vão continuar tendo as necessidades, as demandas delas, e o seu produto, seu serviço, seu conteúdo vai estar no meio disso, em algum momento, né? Então, quando a atenção voltar ao normal, se estabilizar, você vai estar ali, você vai estar pronto, né? Você não vai precisar ficar correndo atrás do prejuízo. Lembra aquele gráfico que cai? Você não vai estar caindo, você vai estar, tipo, ok, vai estar legal ali. Então, quando essa demanda voltar, você vai estar pronto. Então, pensa nisso. E claro, se você busca uma ajuda para conseguir criar os seus conteúdos melhor, seja conteúdos evergreen, conteúdos que vão durar por muito tempo, como o YouTube, como newsletter, como, enfim, blogs e coisas nesse sentido, ou até mesmo conteúdos mais instantâneos, como vídeos curtos, dá uma olhada no CSN, que é o meu ecossistema de criação de conteúdo, onde você aprende a teoria, aplica com as digis, que são as minhas inteligências artificiais dentro do meu aplicativo, e também participa da comunidade, dos encontros ao vivo, das mentorias, para poder não ter dúvidas durante esse processo e criar os seus conteúdos com mais facilidade. Então não deixa de conhecer o link aqui na descrição. E se você ficou comigo até o final, deixa a palavra secreta aqui nos comentários Hexa, pra eu te conhecer, pra eu saber quem são as pessoas que ficam comigo até o final e também pra gente botar uma energia positiva, né? Pra ver se esse Hexa vem. Porque, né, precisamos mais de 20 anos sem ganhar nada, pelo amor de Deus. E além disso, não deixa de assistir os outros vídeos do canal, que são relacionados com esse, de faz conteúdo se aparecer pra você, de comentar, de dar o joinha, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo os vídeos pra vocês, combinado? Beijo!